Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar sobre funções na linguagem Python. Eu já utilizei esse termo em alguns vídeos aqui no canal, porque para realizar determinadas tarefas, nós tivemos que utilizar algumas funções, mesmo sem saber o que elas são exatamente. Neste vídeo eu pretendo tornar este conhecimento menos místico. Você vai entender o que são funções e vai aprender a fazer suas próprias funções em Python. No final, nós vamos aplicar esse conhecimento ao nosso projeto de criptografia, para fazê-lo avançar um pouquinho mais. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber atualizações. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook e conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Eu vou começar mostrando algumas funções que nós já utilizamos em vários outros vídeos. Por exemplo, quando nós queremos exibir alguma coisa na tela, nós utilizamos a função print. E aí colocamos o valor que queremos exibir aqui entre parênteses, logo após o nome da função. Se nós quisermos converter algum tipo de dado, por exemplo, uma string que contém um número, para o tipo de dado inteiro, nós utilizamos int, que é uma função, e colocamos esse valor que queremos converter logo após o nome da função, também entre parênteses. Nesse caso aqui, nós geralmente também fazemos uma atribuição. Colocamos o valor convertido em alguma variável. Então, tanto print quanto int são funções em Python. Uma função é uma instrução que executa uma tarefa bem definida. É só isso mesmo, é bem simples. A função print executa a tarefa de exibir em tela um determinado valor, enquanto a função int executa a tarefa de converter um valor de um determinado tipo de dado para o tipo de dado inteiro. As funções podem precisar que a gente dê informações para ela, que a gente passe alguns dados para que ela possa executar adequadamente as suas tarefas. Então, aqui no caso da função print, nós precisamos informar qual que é o valor que nós queremos exibir em tela. E no caso da função int, precisamos informar qual que é o valor que precisa ser convertido. Esses dados que são necessários para a execução da tarefa das funções são chamados de argumentos ou parâmetros da função. Ainda nesse nosso exemplo, podemos observar uma diferença muito importante de funcionamento entre as funções print e int. Porque a função int ela não só executa a sua tarefa de converter um tipo de dado em outro, como ela também retorna um valor. Mas como assim, Alisson? Observe que nessa linha nós podemos fazer a atribuição do valor convertido para inteiro para essa variável. Isso só é possível porque a função int ela retorna o resultado da sua tarefa para o programa. Então, recapitulando, uma função é uma instrução que executa uma tarefa bem definida. Ela necessariamente tem um nome e pode ter duas outras coisas opcionais. A primeira parte opcional são os parâmetros ou argumentos da função, que são aqueles dados que podem ser necessários para que ela cumpra o seu papel. Há funções que não precisam de parâmetro algum, como por exemplo a função input. Se nós utilizarmos input e não passarmos nenhum argumento, ela vai continuar parando o programa para que o usuário digite alguma coisa. Por outro lado, há funções que podem precisar de mais de um argumento, como a função print. Nós podemos querer exibir de uma só vez vários valores. Para isso, basta separarmos cada um deles por vírgula, na hora que nós formos escrever os argumentos da função print. Mesmo no caso em que uma função não necessita de parâmetros para funcionar, nós ainda precisamos abrir e fechar parênteses após o seu nome. Apenas deixaremos o conteúdo do interior do parênteses vazio, porque essa é a notação que caracteriza as funções. Opcionalmente também, uma função pode retornar um resultado para que possamos utilizá-lo diretamente no programa ou armazená-lo em uma variável. A função input, por exemplo, retorna aquilo que o usuário digitou na forma de uma string. E a função int retorna o resultado da conversão de algum valor de outro tipo de dado para o tipo de dado inteiro. Legal, né? Mas a parte mais legal vem agora. Você vai ver que nós podemos escrever as nossas próprias funções. E eu vou te apresentar duas vantagens de nós fazermos isso. A primeira delas diz respeito à organização do nosso código e da nossa própria maneira de pensar em soluções daqui em diante. Escrever funções vai nos ajudar a desenvolver aquela habilidade de pegar um grande problema e segmentá-lo em problemas menores e mais fáceis de serem solucionados. A segunda vantagem diz respeito ao reuso. Vai existir situações em que nós precisaremos executar uma mesma tarefa várias vezes ao longo do programa. E vai ser muito mais fácil, elegante e menos propenso a erros escrever uma função e invocá-la várias vezes no programa do que sair copiando um monte de linha de código ao longo do programa. Então vamos pôr a mão na massa.
Vamos pegar um novo arquivo e voltar a pensar no nosso programa de criptografia. Se você não acompanhou o começo desse projeto, você pode conferir o vídeo Strings e Criptografia aqui no canal. Eu vou salvar esse arquivo com o nome CryptoFC de funções, .py. Pronto. Então, idealmente, como é que nós gostaríamos que o nosso programa funcionasse? Nós sabemos que nós precisamos de uma chave, que eu vou manter aqui como 3, igual no vídeo anterior, e de uma mensagem. E nós queremos que essa mensagem ela seja criptografada, seja convertida em uma outra mensagem incompreensível. Então, idealmente, eu gostaria de ter uma função criptografar, que eu simplesmente passo para ela a mensagem e a chave como argumentos, e pronto, meu problema está resolvido. A função criptografar é que deveria cuidar de resolver essa tarefa, que é converter essa mensagem em abacaxi junto com a chave 3 em uma outra mensagem compreensível. Então é nisso que a gente quer chegar. Para criar uma nova função, nós devemos utilizar a palavra reservada def, que vem de definition, definição em inglês. E aí nós escrevemos o nome dessa função, seguido de parênteses. E aí dentro dos parênteses nós colocamos cada um dos argumentos que são necessários para que ele execute sua tarefa. Então nós vamos separando os argumentos por vírgulas. E aí ao final colocamos 2 pontos e enfim identamos todo o código com as instruções necessárias para que essa tarefa seja executada. Então aqui viria o código da função propriamente dito. Então vamos usar essa notação para escrevermos a função criptografar. Uma coisa que você deve reparar é que a definição da função deve vir antes do uso dela. Então, se nós vamos utilizar aqui, nessa linha, a função criptografar, devemos colocar antes, aqui no começo, a definição dessa função criptografar. Porque senão a gente vai obter o mesmo erro que temos quando tentamos utilizar uma variável que ainda não foi definida. O Python vai dizer que a função não foi definida, que ela não existe no nosso programa. Então aqui tem def, criptografar, e ela tem 2 argumentos. Mensagem e chave. É tudo que ela precisa para funcionar. E aí aqui no código, nós vamos pegar esse código lá do vídeo anterior, né? Eu disponibilizei para você e na verdade aí tem uma alteração que eu resolvi aquele desafio que eu deixei no vídeo anterior, de cifrar letras em letras e apenas as letras utilizando a tabela ASCII, tanto os maiúsculos quanto minúsculos. Então aqui está a resposta daquele desafio. Você pode encontrar a explicação dessa solução lá no site Python Café. Eu vou deixar o link aqui na descrição do artigo onde eu expliquei e solucionei passo a passo. E nós vamos utilizar aqui esse código para preencher a nossa função. Nós vamos copiar todo esse código aqui para dentro do escopo da função criptografar. Então está aqui, tem a inicialização de algumas variáveis que nós vamos precisar aqui dentro. E aqui tem toda a lógica que faz a substituição de uma letra por uma outra letra que esteja chave e posições à frente no alfabeto. É assim que funciona a cifra de César. Se você está com dúvida, basta rever o vídeo Strings e Criptografia. E aí no final, nós exibimos a mensagem original e a mensagem cifrada. Então eu vou salvar isso aqui e vou executar para você ver que funciona. E aí depois a gente vai explicando os detalhes, tá certo? Então vou abrir... Está aqui o meu arquivo, Python 3, CryptoFC. Então tem a mensagem original abacaxi e a mensagem cifrada DED-FDAL. Então está funcionando corretamente. Então o nosso programa ele se reduziu muito, né? Apenas essas 3 linhas aqui basicamente. Ok que nós tivemos que escrever essa função, que é bem maior, mas o momento de pensar no programa em si, nós precisamos apenas dessas 3 linhas. Então agora eu vou te mostrar alguns detalhes do que nós estamos fazendo aqui, certo? Vou subir aqui, deixar um pouco mais compacto esse código. Nós escrevemos uma nova função chamada criptografar. Então está aqui, def criptografar. E ela tem exatamente 2 argumentos, mensagem e chave. Então a primeira coisa que você tem que reparar é que esses argumentos definem nomes de variáveis que existem no escopo dessa função. Então aqui dentro da função nós temos a variável mensagem e a variável chave, que é utilizada aqui.
Então, nós podemos utilizar à vontade variáveis com os nomes dos argumentos da função. Eles estão definidos aqui dentro do escopo da função. O segundo detalhe que você tem que prestar atenção é que esses nomes nada têm a ver com os nomes das variáveis, dos valores que são passados para a função aqui embaixo. Por acaso, nós passamos mensagem e chave, mas poderia ter sido qualquer outro valor. Por exemplo, se eu colocar aqui A e B, vai continuar funcionando. Vou executar para você ver. Vou passar isso aqui para cá. Bom, e aí eu obtive um erro porque eu esqueci de trocar mensagem e chave aqui dentro na hora de passar para a função, né? Ele está dizendo que mensagem e chave não existem, de fato eles não existem. Então eu vou trocar aqui por A e aqui por B. Eu deixo esses erros na hora da edição porque eu sei que você pode cometer exatamente os mesmos erros, né? Então é bom você ter visto que aconteceu, né? Que de fato acontece, e como corrigir. Então agora que eu substituí aqui por A e aqui por B, vamos executar novamente. E aí mais um erro. Qual que é o erro da vez agora? O problema agora foi o seguinte, que eu estou passando o A aqui e o B aqui. Só que o A, ele é o número e o B é que é a mensagem, a string. Eu coloquei trocado em relação ao que a função criptografar espera. Então ele está tentando utilizar aqui dentro o número 3 como mensagem e está tentando utilizar o abacaxi como chave. E isso, obviamente, não pode dar certo, né? Então eu tenho que trocar na ordem aqui, ó. Então, primeiro o B, depois o A. E agora funciona corretamente. Então, você pode observar que as variáveis, os valores que estão aqui fora, nada tem a ver com os valores que a gente coloca aqui como o nome dos argumentos, né? Era só coincidência eu ter escolhido mensagem e chave anteriormente. O importante é que o primeiro valor a ser passado vai ser substituído aqui no lugar da mensagem, o primeiro argumento. E o segundo valor a ser passado vai ser substituído aqui no lugar da chave, que é o segundo argumento. Isso é importante. Como você viu, quando eu coloquei ao contrário, deu erro, porque a função passou a ter um funcionamento diferente, né? Utilizar abacaxi como chave e 3 como mensagem. Outra coisa que é bastante relevante é que essa função ela precisa de exatamente 2 argumentos para funcionar. Se nós passarmos menos argumentos, por exemplo, um só, nós vamos obter um erro, dizendo que ela precisa que está faltando um argumento, o chave. E se nós passarmos mais do que 2 argumentos, por exemplo, assim, nós também vamos obter um erro dizendo que ela precisa de 2 argumentos, mas nós passamos 3. Então isso é importante para você ter em mente. As funções que podem ter vários números de argumentos, né, argumentos variados, como a input e a print, nós não vamos aprender agora como fazer. Isso vai ser bem mais avançado. Da forma como nós escrevemos essa função criptografar, nós teremos programas menos flexíveis. Por quê? Porque ao receber a mensagem e a chave, a função criptografar necessariamente exibe na tela a mensagem original e a palavra cifrada. E ela não disponibiliza esses resultados para a gente fora da função. Um comportamento mais flexível seria a função criptografar retornar o valor da palavra criptografada para que a gente possa decidir posteriormente o que fazer com ele. Nós poderíamos armazená-lo em uma variável, escrevê-lo em um arquivo ou até mesmo modificá-lo ainda mais. Enfim, ficaria a nosso critério o que fazer com esse valor depois que a função retornasse ele para a gente. Isso é muito mais flexível. Para resolver esse problema, nós vamos remover esses prints aqui no final e nós vamos escrever a palavra return. Então vai vir aqui, depois do escopo do for, vamos escrever return e colocar o valor que nós queremos retornar, que é exatamente a palavra cifrada. E aí vem sem parênteses mesmo, porque return não é uma função, é uma palavra reservada, assim como if, else, for, def, por aí vai. Se você estiver utilizando o pacote Magic Python no Atom, assim como eu, você vai ver que as palavras reservadas elas têm uma cor diferente das funções. Aqui são palavras reservadas e aqui nós temos as funções. Agora nós também temos que modificar aqui embaixo, no programa. Nós podemos colocar aqui uma nova variável cifrada para receber o valor retornado pela função criptografar. Essa variável cifrada ela também não tem nada a ver com a variável cifrada que está declarada aqui dentro e que vai ser retornada pela função criptografar. Nós poderíamos colocar qualquer outro nome aqui, por exemplo, C,
como variável. Só que cifrado é uma coisa que traduz melhor o resultado que vai ser retornado, né? Então eu vou manter esse nome aqui, mas fica na sua cabeça que poderia ser qualquer nome de variável. Então agora para poder exibir, vou colocar o print cifrado aqui fora. Então agora nós podemos salvar e executar e temos o mesmo resultado. Dessa vez não foi exibida a mensagem original, apenas a mensagem cifrada, que foi o que a gente pediu para exibir aqui fora. Nós também podemos pegar esses valores aqui do usuário, né? A gente pode pedir a chave e a mensagem. E aí eu posso apagar essas variáveis e passar aqui para a função a mensagem e a chave. E aí agora se a gente executar, digite o número inteiro, digite a mensagem a ser criptografada, e aí eu obtive um erro. Por quê? Muito provavelmente esse erro aqui, foi isso mesmo. Esse erro foi porque eu esqueci de converter o valor da chave, que vem para a gente na forma de string, para inteiro. Isso aqui é muito comum, a gente já fez isso em vários vídeos anteriores. Tudo que vem digitado para a gente pelo usuário com a função input vem na forma de string e a gente precisa converter para o tipo de dado desejado. Então agora vai funcionar corretamente. Está aqui DAD FDAL. Então agora a gente pode também escrever uma função para descriptografar, fazer o processo contrário, né? Mas antes disso eu vou tornar esse código da função criptografar um pouco mais compacto, te ensinando alguns recursos da linguagem Python e também de programação, algumas técnicas. Então, uma coisa que Python permite e que várias outras linguagens não permitem, então fica atento com isso, é fazer várias atribuições em uma mesma linha. Então aqui a gente pode colocar todas essas atribuições de NA, NZ, NA pequeno, NZ pequeno, tudo aqui na mesma linha. Basta a gente separar depois por vírgula, tanto quem está à esquerda do operador de atribuição quanto quem está à direita. E ele vai atribuir na mesma ordem. Então essa é a primeira coisa, a gente reduziu algumas linhas ali. Vamos rodar novamente, funcionando, tudo ok. Então, a próxima coisa que a gente pode sacar aqui é que essa linha cifrada, igual a cifrada mais nova letra, ela se repete aqui dentro do if, dentro do elif e muito parecido aqui também no else. Ou seja, os três casos, todos os casos cobertos, né, por essa operação de controle de fluxo do if, tem uma linha parecida. Como é que a gente pode simplificar isso? Vou colocar ele fora do if e substituir esse caractere também por nova letra. E aí eu vou dizer que, por padrão, essa nova letra, vou colocar aqui fora, por padrão a nova letra começa com o caractere. E aí, se entrarmos aqui no if, a nova letra vai ser modificada. Se entrarmos no elif, ela vai ser modificada. E no else, a gente não precisa mais do else. Simplesmente, se ela não foi modificada nem no if nem no elif, nós vamos ter o valor de caractere aqui. E aí a gente pode tirar daqui essas linhas, porque elas vão ser executadas de qualquer forma, fora do if e do elif. E aí, podemos rodar. Eu estou usando aqui o mesmo exemplo de chave, o mesmo exemplo de mensagem, para que a gente possa comparar o resultado que a gente já conhece, né? Certo, então ficou um pouco mais compacto, de fato. E agora nós podemos também escrever uma função para descriptografar. Então eu vou escrever aqui def descriptografar, que também precisa de uma mensagem, que vai vir criptografada, e da mesma chave. E talvez você estivesse esperando esse momento para utilizar toda a sua esperteza e reparar que, para descriptografar, basta você fazer o processo inverso, né? Se você estava somando a chave, você vai subtrair a chave. Mas, infelizmente, se você simplesmente trocar esses sinais aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque, nesse caso, vai existir aquela situação em que nós vamos voltar antes do A e antes do A não vai vir o Z. Então, o alfabeto não está circular quando a gente volta na chave, apenas quando a gente avança com o código que a gente está utilizando aqui. Então, eu vou implementar para que você possa observar qual que seria o resultado. Então, a gente poderia dizer que a função descriptografar
ela é o resultado, ela vai retornar o resultado da função criptografar, passando a mensagem que a gente recebe aqui, é exatamente essa mesma mensagem, só que o inverso da chave, o inverso aditivo, né? Então menos a chave. Então se a gente tentar fazer isso, que, pô, seria uma maneira muito esperta de resolver o problema, né? Numa linha a gente fez a função de criptografar. A gente pode salvar, vamos tentar botar aqui decifrada igual a descriptografar, aí passa a mensagem cifrada e a mesma chave, tem que usar a mesma chave. E agora vamos imprimir a palavra decifrada. Então vou salvar e nós vamos executar aqui Python 3 cryptofc.py. E aí vem o número inteiro de chave, a nossa mensagem já conhecida, abacaxi. E aí aqui nós temos um problema, olha. Exatamente quando a gente tinha que voltar antes do A para o Z, isso não ocorreu. E a gente não chegou no X, chegamos nesse circunflexo aqui. Então como é que a gente faz? A gente pode criar, né? É possível criar uma única fórmula aqui que sirva tanto para o caso em que a gente está somando a chave, quanto para o caso em que a gente está subtraindo a chave. Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas vai valer a pena porque a nossa função de descriptografar vai ficar muito mais simples. Então, para resolvermos esse caso e termos um alfabeto circular, quando voltamos antes do A, nós precisamos somar exatamente o tamanho do alfabeto para podermos avançar lá em direção ao Z. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada n, que vai representar o tamanho do alfabeto. E nós vamos calcular esse tamanho pegando exatamente o código referente à última letra, o Z, subtraindo do código referente à primeira letra e somando 1. Essa conta aqui é exatamente aquela conta que a gente faz quando nós queremos calcular a quantidade de números que tem, por exemplo, entre 1 e 10. Então, de 1 a 10, tem quantos números? Nós sabemos que são exatamente 10 números. Mas por quê? Pegamos 10 menos 1 mais 1. Então, aqui é exatamente essa mesma conta. Nós pegamos o símbolo referente, o número referente ao Z, menos o número referente ao A e somamos 1. Então, eu vou botar um comentário aqui para representar o tamanho do alfabeto. Daí, nós vamos criar uma variável intermediária aqui, chamada de K, que vai ter esse valor, que era o valor que a gente calculava anteriormente. Então, esse aqui vai ser o K, e nós vamos modificar esse K se nós notarmos que o índice menos a chave, na verdade, vou colocar aqui mais a chave, porque o caso que nós queremos retornar é exatamente o caso que nós vamos descriptografar. E nesse caso nós vamos passar uma chave negativa, como você está vendo aqui. Então já vai ter o menos aqui. Então colocar índice mais chave vai ser menor do que a primeira letra. Então isso aqui não causa nenhum problema no caso em que a gente está criptografando, porque a gente nunca vai ter essa situação de índice mais chave ser menor do que a primeira letra, porque a gente está sempre somando a chave. E aí, aqui dentro, quando a gente identificar essa situação, a gente vai somar ao K exatamente o tamanho do alfabeto. Então o K vai se tornar a quantidade que ele tinha anteriormente mais o tamanho do alfabeto. E aí eu recupero a nova letra a partir do K. E eu tenho que fazer a mesma coisa aqui embaixo, no minúsculo. Então o K vai ser igual a essa quantidade aqui dentro. E aí, se eu identificar que o índice mais a chave, que vai ser negativa no caso de decifrar, for menor do que a primeira letra, o A minúsculo, então a gente soma o tamanho do alfabeto aqui embaixo. E recuperamos a letra a partir do K. Então agora deve estar funcionando. Eu vou abrir um novo terminal aqui. Então, cryptofc.py. Digitar o número 3, abacaxi, e aí, corretamente agora, imprimiu para a gente a mensagem criptografada e depois ela descriptografada. Então vamos fazer um teste com uma mensagem um pouco mais complicada agora. Eu vou pegar aqui do desafio, eu tenho essa mensagem: em noite de lua cheia, enquanto o canguçu esturra, o guatipuru sobe na Carapanaúba.
E aí a gente tem aqui a chave 3, a mensagem a ser criptografada é essa. E aqui nós temos a mensagem criptografada e logo embaixo a mensagem descriptografada, corretamente. Maneiro, né? Antes de finalizar esse vídeo, perceba que existe mais um caso aqui que a gente pode estar interessado em fazer uma função. É exatamente aquele caso do reuso que eu tinha comentado, de uma tarefa que a gente pode querer executar mais de uma vez. Então perceba que aqui, esse trecho de código, ele é muito parecido com esse trecho de código. E qual que é o problema disso? Se em algum momento eu tiver que modificar, como a gente teve que modificar, né? Antigamente a gente tinha uma linha só e modificamos para fazer todas essas linhas, eu tenho que modificar aqui e aqui. E se eu esquecer de modificar um deles, eu vou ter um erro, né? O programa vai funcionar de uma forma diferente do que ele deveria. Então é interessante colocar isso numa única função, e aí quando for modificar, vai modificar na função e pronto, acabou, vai funcionar corretamente. Se tiver errado na função, vai funcionar errado nos dois casos. Mas não vai ter o caso de funcionar certo num e errado no outro. Então basta eu consertar a função, fazer ela funcionar da forma que a gente quer. Então eu vou criar uma função que eu vou chamar de substituir. Então def substituir. Que ela vai ser justamente responsável por substituir a letra antiga pela nova letra calculada com a cifra de César. Ela vai fazer só essa parte aqui. Então o objetivo dessa função é calcular esse K aqui. Tá vendo? Que a gente vai querer substituir ali. Então eu vou precisar passar o índice, a chave e esses valores aqui, o que representa o Z e o que representa o A, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Então ela vai precisar de 4 parâmetros. Vou colocar aqui I. Na verdade, eu vou chamar da mesma coisa para não ter que mudar o código. Então vai ser índice, ind, chave. E aí aqui eu vou trocar assim essas variáveis. Eu vou colocar aqui como início e fim. Né? Então início é o que a gente vai passar o NA e fim a gente vai passar o NZ. E aí vamos copiar esse código, esse trechinho para lá. Eu vou substituir aqui, NZ vai ser fim e o NA vai ser início. Então, indi, chave, fim, início, beleza. Aqui é início. E eu preciso que ela retorne o K. Na verdade, eu vou fazer melhor, eu vou fazer ela retornar já convertido o K para uma letra. E a gente pode substituir isso aqui. Vai ser substituir. E a gente passa o índice, passa a chave, no início a gente passa o NA, no fim a gente passa o NZ. E a mesma coisa acontece aqui embaixo. Vou substituir pelo índice, chave, NA minúsculo, NZ minúsculo. Então agora eu posso salvar, vamos executar, ver se a gente não tem nenhum erro. Abacaxi. Obtivemos um erro que está dizendo que N não está definido. Por quê? Porque a gente utiliza o N aqui dentro e de fato ele não está definido. A gente deixou a definição do N aqui fora. Como eu não preciso mais do N aqui dentro da função criptografar, eu vou passar tudo isso aqui para substituir. E aí aqui vai ser fim e aqui vai ser início. Pronto, agora deve funcionar. Então vamos salvar. 3, abacaxi. Pronto, está funcionando corretamente. Você consegue perceber que existem dois momentos bem distintos em que nós assumimos papéis diferentes enquanto programamos? Existe um primeiro momento em que nós pensamos nas tarefas que queremos que sejam executadas, sem entrar muito nos detalhes. Isso nos leva a pensar nas funções, no que elas precisam e no que elas retornam. Depois, num outro momento, assumimos o papel de quem entra nos detalhes e escreve as funções propriamente ditas. Esse tipo de pensamento e de forma de atuação vai ser cada vez mais recorrente nos projetos que faremos no futuro. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, não hesite em deixar aqui na seção de comentários. Muito obrigado e até a próxima!